Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito de uma coisa que o Senhor nos garante, que é vida eterna. Temos vida eterna e sabemos disso e temos certeza. Como que nós sabemos? Vamos ler alguns versículos da primeira carta de João, no capítulo 3, do versículo 14, a palavra de Deus diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Nós sabemos. Você tem certeza que você tem vida eterna? Você tem certeza que passou da morte para a vida? Ou seja, nós estávamos no mundo mortos em nossos pecados. Aceitamos a Jesus e através dessa aceitação, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E nós nos tornamos uma nova criatura, não mais vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. E somos então salvos por Deus. E nós temos essa certeza, porque aqui também diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como sabemos? Porque amamos os irmãos. Nós amamos os irmãos. Você tem alguma coisa contra o teu irmão, contra a tua irmã? Você guarda algum rancor, alguma mágoa no teu coração? Então você ainda não passou da morte para a vida. Você continua nos teus pecados. Nós não podemos pecar. Veja aqui. Quem ama seu irmão quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem é meu irmão? O meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é a vontade do meu pastor. Meu pastor não é meu pai. Meu pastor é meu irmão também. Não tem diferença. Um tem um dom, outro tem outro, mas é o mesmo Pai que distribuiu dons aos seus filhos, aos homens. Então eu não tenho que obedecer o meu pastor. Meu pastor é Jesus Cristo, só tem um pastor, o sumo pastor. Nós temos pessoas que têm o dom da palavra, que Deus colocou como pastor, como dirigente de um grupo de pessoas, dirigindo, levando o alimento necessário, levando aquilo que o Senhor dá para levar. Mas eu não sou pastor, pastor é o meu pastor, é Jesus Cristo. Ele me deu o dom de falar da palavra dele. E vem dele, não vem de mim. Não é da minha sabedoria, da sabedoria dele, da vontade dele. A glória é dele, não minha. Então, eu tenho que entender o que ele está dizendo e transmitir o que eu recebo do meu Pai. Irmãos, seja da congregação que você for, da igreja que você for, você faz a vontade de Jesus Cristo, então você é meu irmão, porque eu também faço. E você tem a Deus como Pai, eu também tenho, então somos irmãos, porque temos o mesmo Pai. Eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que amar aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Tem alguns que dizem que fazem a vontade do Pai, mas não fazem. Destes, aparta-te, como diz a palavra. Mas nós temos que ter comunhão com as pessoas que fazem a vontade do Pai. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece ou odeia a seu irmão é homicida. Só o fato de você não gostar do irmão, da irmã, a palavra de Deus, não sou eu não, veja aí em 1 João capítulo 3, versículo 15, confira na sua Bíblia, para ver se a palavra de Deus é essa mesmo. Qualquer que aborrece a seu irmão, qualquer que odeia a seu irmão, não gosta do seu irmão, não tem comunhão com o seu irmão, é homicida. Homicida é uma pessoa que mata a outra. Aquele que não ama seu irmão é considerado como alguém que matou outra pessoa. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Então é muito importante nós termos amor uns pelos outros, termos comunhão com aqueles que verdadeiramente dão testemunho de transformação de vida. Não é porque está na mesma igreja que eu sou obrigado a saudar, eu sou obrigado a ter comunhão, de jeito nenhum.
Igreja só tem uma, que é a de Deus, a de Cristo. Cristo comprou a igreja com seu sangue. Como que eu vou saber quem é justo e quem é injusto? Pelas suas obras os conhecereis, diz a palavra. Então você vai encontrar muita gente que não presta, que está congregando no mesmo tabernáculo que você, na mesma congregação que você, e você vai encontrar muita gente de testemunho maravilhoso lá naquela outra congregação, lá naquela outra lá. E você vai ver, este é um verdadeiro filho de Deus. Este é um verdadeiro israelita, como o Senhor Jesus falou para o seu apóstolo, né? Não me ocorre o nome agora, mas este é um verdadeiro israelita, né? Esse é um verdadeiro israelita. Israelita porque nós somos israelitas espirituais. Nós somos o Israel espiritual. Nós não somos circuncidados na carne, mas no coração. Então, não temos mais uma nação terrena, nossa nação é a nação celestial. Desde João Batista ele anunciava: é chegado a vós o reino dos céus. O reino tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo. E nós obedecemos o nosso rei, nós somos cidadãos do céu. Ele nos fez reis e sacerdotes, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde está Cristo? Está nos lugares celestiais, e nós não somos membros dele, somos membros dele. Seus membros em particular. Então nós estamos, ele está em nós e nós nele. Nós estamos nos lugares celestiais. Então temos que viver já aqui o reino celestial, as leis de Cristo, as palavras de Cristo, que são palavras de vida eterna. Eu vos digo palavras de vida eterna. Então nós buscamos vida eterna, e só em Cristo há vida eterna. Então nós temos que entender essas coisas para poder viver o Evangelho, não fazer acepção de pessoas, mas não aceitar o pecado, não aceitar a aparência, somente a aparência, mas ver os frutos. O Senhor Jesus estava com fome, chegou na figueira, tinha uma figueira frondosa, bonita, cheia de flores, de folhas, procurou figo e não encontrou figo. O que aconteceu? Ninguém mais coma fruto de ti. A figueira secou. Você é uma figueira. Você é uma árvore frutífera, você tem que produzir bons frutos. E quais são os frutos que temos que produzir para mostrarmos que fomos transformados, mudados de vida? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que era viciado não tem vício nenhum mais. Não tem essa de chegar e eu aceito Jesus, só que eu fumo, eu uso droga, eu sou alcoólatra. E a pessoa diz assim: não tem importância, batiza e Jesus vai te libertando. É mentira, não é assim não. Você tem que ser liberto primeiro. Você tem que aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é no batismo. O batismo é uma confirmação do que você já aceitou. Então, quando Pedro estava pregando o evangelho para aqueles gentios, o que aconteceu? Antes de acontecer qualquer coisa, antes de mais nada, desceu sobre eles o Espírito Santo e Pedro falou: como que alguém pode recusar água a estes que, assim como nós, receberam também o Espírito Santo? Então você, meu irmão, minha irmã, você que tem ouvido o Evangelho, saiba que Jesus é quem faz a obra. Não é a vontade do homem indo lá e batizar e a pessoa fica liberta. Não, a pessoa fica liberta por Jesus. E aí a pessoa entende o ato que ela está praticando. Ela está invocando o nome de Deus na vida dela, recebendo um sangue preciosíssimo que lava os pecados, nos faz uma nova criatura. E é isso que precisamos entender. A pessoa, quando for batizar, precisa entender essas coisas e saber que tudo das coisas materiais a pessoa mudou. Então as boas obras, aquilo que nós temos que mostrar ao mundo é uma conversão, uma transformação de vida. Não estou interessado em saber se o mundo acredita ou não, se as pessoas acreditam ou não que eu transformei de vida ou não. Eu estou interessado em saber que Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me pelas águas, me leva a águas tranquilas, pastos verdejantes, guarda-me do mal, me dá vida eterna, me dá vitória e tudo que eu necessito. É isso que eu quero, que Ele veja em mim. Então eu vou produzir bons frutos: amor, paciência, temperança. Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, aquele que estava perdido em vícios abandonou todos os vícios por amor a Jesus Cristo. Não foi por nós mesmos, não, fomos chamados primeiramente. Fomos chamados, não é uma decisão nossa. Hoje eu resolvi ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu vou aceitar Jesus numa igreja qualquer. Não é assim não. Está aqui nas Escrituras.
examinai as Escrituras. E nós estamos examinando as Escrituras, estamos vendo na palavra de Deus como fazer para agradar a Deus. É elas que de mim testificam, são elas que de mim testificam, diz a palavra. O próprio Senhor Jesus disse, nós temos que examinar as Escrituras, compreender a vontade dEle, entender o que Ele quer de cada um de nós. Veja aqui, meus filhinhos, o versículo 18, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Muita gente, irmão querido, vira as costas e já começa a falar mal do irmão, e fala mal da irmã, e fala mal desse, e fala mal daquele. É homicida quem faz assim. Tem as más obras, ainda não tem permanecente nele a vida eterna, ou nela não tem permanecente a vida eterna. Por quê? Porque está amando só de boca, de língua, não está amando por obra e nem em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que os nossos corações e conhece todas as coisas. Então, nós entendemos que temos que amar. O amor tem que estar acima de tudo. E nós não vimos Deus, não vemos Deus. Nós pensamos que Deus está em nós e cremos que Deus está em nós e está no nosso irmão também. Aquele que faz a vontade de Deus faz pelo Espírito Santo, porque são obras, estas obras Deus preparou para aqueles que o servem, que são as boas obras, as obras do Espírito. Não são para o mundo. O mundo não tem paciência, o mundo não tem amor, o mundo não tem perdão, o mundo não tem perseverança, não tem fé, não tem longanimidade, não tem compaixão, não tem nada disso. Isso são coisas do Espírito, e se você tem, o Espírito Santo está na tua vida. O que impede de termos comunhão, de vivermos a palavra de Deus e vermos a Cristo um no outro? O que impede? A doutrina da igreja, da igreja que o homem montou. Olha, você não vá visitar aquela congregação, você não vá visitar aquela outra congregação. Se for daqui para lá, tem que ter uma carta de apresentação para mostrar para aquele outro que você pertence a nós aqui. Eles não falam isso, falam que é para você se apresentar, que está na comunhão, mas é para mostrar para o outro que você já pertence a alguém já. Eu não pertenço a ninguém, eu pertenço a Jesus Cristo. Se você vier nos visitar, não precisa trazer carta de apresentação, não. A nossa carta de apresentação é Deus que está na nossa vida. É isso que a palavra nos diz. E se não tivermos vida e testemunho, pode ficar lá ouvindo a palavra, mas nós não temos comunhão. Enquanto a pessoa não se converter, temos amor, vamos orar pela pessoa, que Deus converta, mas comunhão. A palavra diz assim, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, nem tampouco o saudeis. A segunda carta de João, só tem um capítulo, é o versículo 10. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, a pessoa pensa que não traz essa doutrina, é a doutrina da igreja que ela está. Não é a doutrina da igreja, é a doutrina de Cristo. É a doutrina de Cristo, não é a doutrina que o homem te ensina, é o que está escrito na palavra. Então, se alguém obedece a Jesus, faz a vontade de Jesus, tem amor, tem compaixão, amém, glória a Deus, tem salvação, é meu irmão, é minha irmã, não importa qual denominação que está, não importa qual país que vive, que língua que fala, importa é que somos irmãos e vamos todos morar no céu. E a palavra diz aqui, nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto como havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então nós vamos ter um corpo espiritual, assim como Cristo tem o dele. Ele morreu, corpo físico, ressuscitou no corpo físico, senão não teria vencido a morte. Depois ele foi transformado e subiu ao céu. Subiu ao céu porque foi transformado, porque a carne e o sangue não eram do reino do céu. Era impossível ele subir ao céu em carne e osso e sangue. Ele teve que ser transformado para subir ao céu. E nós teremos um corpo semelhante ao dele, não vai ter homem, não vai ter mulher, seremos como os anjos. Então, nós não vamos ter língua diferente, nós não vamos ter roupa diferente, nós não vamos ter diferença nenhuma, somos todos irmãos e somos semelhantes uns aos outros. Vamos começar já, porque o reino dos céus já chegou, temos que ser assim desde já. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, querida irmã, e Deus derrame as abundantes bênçãos na vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.